Então, quando a gente tem a legislação, de quem que é a obrigação de efetuar um pagamento, efetuar um recolhimento, e assim sucessivamente, né? Lembrem-se que eu falei para vocês que muitas vezes a empresa, ela paga imposto ou ela recolhe imposto, tá? Existe uma grande diferença entre você pagar um imposto e você recolher o imposto, ok? Quando eu falo em pagar o imposto, eu estou pagando alguma coisa que é da minha responsabilidade, tá? Então, eu pago imposto, eu pago salário, eu pago fornecedor, eu pago uma conta. Então, quando eu digo eu estou pagando alguma coisa, é sobre a minha responsabilidade. Agora, quando eu falo eu vou recolher um imposto, esse imposto, muitas vezes, ele não é da minha responsabilidade o pagamento, mas sim o recolhimento. Então, por exemplo, eu recolho o INSS do funcionário. Se vocês pegarem o holerite de vocês, vocês vão ver que tem uma parcela lá do INSS, que é retido do seu salário. Só que não é você quem paga, né? A empresa retém este valor e ela recolhe esse valor para você. Tá? Então, é uma forma de normatizar tudo isso, né? É uma regra para que isso fique mais fácil, todo esse recolhimento, ok? Muito provavelmente, se esse recolhimento ficasse a cargo de cada um de nós, pode ser que nós não iríamos efetuar esse recolhimento. Então, nós iríamos dar aí um grande prejuízo para o governo federal. Então, o que o governo diz? Você retém este valor de funcionário e você recolhe este valor. Tá? Então, aí é onde nós vamos entrar sobre a responsabilidade e obrigação tributária. É responsabilidade de quem efetuar o pagamento, efetuar o recolhimento e tudo mais, tá? Então, a primeira coisa aqui, nós vamos falar de obrigação tributária, a definição e também a nomenclatura, para a gente poder justamente entender essas nomenclaturas, que nem eu comecei aí com o nosso exemplo de recolher o imposto, de pagar o imposto, né? Muitas vezes a empresa, ela recolhe alguma coisa que é da responsabilidade de uma outra pessoa, ok? Muito bem. O que significa aqui a expressão obrigação tributária? Então, juridicamente, o que significa obrigação tributária? Primeiro, obrigação tributária principal, né? Nós temos a principal e nós temos a obrigação tributária acessória. Então, obrigação tributária principal consiste no pagamento de determinada quantia a título de tributo ou de uma multa tributária. Então, a obrigação tributária principal, eu estou pagando um tributo ou uma multa tributária. A obrigação tributária acessória consiste no dever de fazer ou não fazer no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. A título de exemplo, a obrigação tributária principal refere-se, por exemplo, ao ICMS, que consiste no pagamento do imposto ou no pagamento da multa relativa ao ICMS. A obrigação tributária acessória consistiria na emissão de uma nota fiscal ou na emissão de uma declaração do imposto. Então, a parte expressiva dos autores, a nomenclatura adotada pelo legislador do Código Tributário Nacional. Para muitos, aquilo que o legislador denomina obrigação tributária acessória, nem é obrigação, e muito menos é acessória. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Vamos inverter a situação. Eu tenho uma obrigação tributária principal a partir do momento que eu tenho uma obrigação tributária. A partir do momento que eu tenho uma obrigação tributária principal. A obrigação tributária principal, muitas vezes, ela se origina da obrigação tributária acessória. Por que ele está querendo dizer aqui que uma obrigação tributária acessória, ela nem é obrigação e nem ela é acessória?
Porque, por exemplo, a emissão de nota fiscal deveria ser uma coisa automática. Jamais alguém que está te vendendo um produto tem que perguntar para você: quer nota fiscal? Quer o CPF na nota fiscal? Isso não deveria ser perguntado, isso deveria ser uma coisa automática. Tá? Por isso que eles dizem aqui que muitas vezes a pessoa diz que a obrigação tributária acessória, ela nem é obrigação e nem é acessória, né? Porque tem gente que vai em alguns lugares, em determinados lugares, compra um determinado produto, não pede nota fiscal, vira as costas e vai embora. Não tem obrigação acessória. Mesmo assim, sem você pedir a nota fiscal, né, ou a declaração do imposto, a obrigação tributária principal se faz presente, né? Em determinados lugares, por exemplo, né, se você for num posto de gasolina, por exemplo, o imposto não é pago sobre a emissão das notas fiscais, mas sobre a quantidade de litros que ele vende por dia, baseado num controle que é feito através da bomba, né? Então, veja, existem determinados controles que não há necessidade da nota fiscal. Existe uma outra forma de você controlar tudo isso, tá? Então, para a gente entender melhor aqui, a obrigação tributária principal é o valor do tributo, tá? Ou a multa tributária que você paga, que você recolhe, tá bem? Essa multa tributária, ela pode se originar pela sonegação de imposto, por exemplo, alguma coisa que você fez errado, ou pelo atraso do pagamento de um determinado tributo, ok? E a obrigação tributária acessória é o documento, né, que, digamos assim, originaria o imposto. Tá? E aí, alguns legisladores, algumas pessoas, entendem que essa obrigação tributária acessória nem é obrigação, e muito menos acessória. Eu acho que aqui fica bem claro, né? Não dá para ter alguma dúvida em relação a isso, tá? Obrigação, na teoria geral do direito, é uma relação jurídica de conteúdo patrimonial. Tá? O que diferencia uma obrigação jurídica de outros tipos de relação jurídica é exatamente o fato de que uma obrigação tem como objeto uma expressão patrimonial. Partindo dessa premissa, desse conceito, né, aquilo que o Código Tributário Nacional denomina obrigação tributária acessória, não se trataria de obrigação, posto que não tem conteúdo patrimonial. De fato, a emissão de uma nota fiscal não tem como objeto a entrega de nenhum valor por parte daquele que deve emiti-la. Por outro lado, tampouco acessória. A ideia de acessório remete à condição de algo que necessita de um principal para existir. Se não existisse o principal, o acessório perde o sentido, perde a sua razão de ser. Entretanto, aquilo que o Código Tributário Nacional denomina obrigação tributária acessória não depende de uma obrigação principal. Na verdade, aquela é uma relação autônoma que deverá existir, ainda que esta não exista. Ou seja, a nota fiscal, o documento que comprova a negociação de alguma coisa, né, ela tem que existir, a obrigatoriedade dela tem que existir, independente se ela está gerando um tributo ou não está gerando um tributo, se alguém vai recolher ou não vai recolher. O que eles entendem aqui de obrigação significa que o documento fiscal que você tem, por ele não ter nada patrimonial, não é um objeto de expressão patrimonial, não tem obrigatoriedade nenhuma. Tá? Ele simplesmente, ele tem ali uma, não vou dizer obrigação, mas o conteúdo
para provar que aquele produto, aquela compra que você fez, ela lhe pertence, né? Você adquiriu alguma coisa, mas ele não tem conteúdo patrimonial porque você não está entregando ali nenhum tipo de valor. Aquilo não te comprova nenhum valor, tá? Então, ele não é uma obrigação patrimonial, diferentemente de cheque, por exemplo. O cheque ele tem um envolvimento patrimonial, ele tem valor, ele expressa valor. Então, ali você tem uma obrigação. A nota fiscal, ela não tem nenhum tipo de valor, ok? Ele é um documento fiscal, ele comprova alguma coisa fiscal. Originou, está comprovando ali que originou um pagamento de tributo, a cobrança de um tributo, ok? Que não é você que vai pagar esse tributo, mas é a empresa que vai recolher esse tributo no seu lugar, ok? Então, essa é a diferença de obrigação, a ideia de acessório, a ideia de contribuição, aliás, desculpa, de obrigação tributária principal e de obrigação tributária acessória. A grosso modo, seria isso, tá? De fato, o contribuinte que é isento do pagamento do ICMS deverá, ainda assim, emitir a nota fiscal relativa ao imposto, salvo disposição legal em direito contrário. O mesmo acontece com relação à entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física, da DIRF, né? Declaração de imposto de renda de pessoa física. Em muitos casos, mesmo indivíduos isentos devem entregar a declaração de imposto de renda sobre pena de multa. A partir dessa crítica, muitos autores consideram que aquilo que o legislador denomina obrigação tributária acessória seria, na verdade, um dever formal ou um dever instrumental, posto que tem como finalidade formalizar ou instrumentalizar uma determinada situação. Por outro lado, aquilo que o legislador denomina obrigação tributária principal seria simplesmente obrigação tributária. Aqui a gente toca num ponto importantíssimo, principalmente em relação à declaração de imposto de renda à pessoa física. E muita gente, mas muita gente mesmo, se confunde com isso, né? As pessoas dizem assim, você é isento de imposto de renda, então você não precisa declarar imposto, porque você é isento de imposto de renda. Isso está errado, ok? Não é porque você é isento ou você não paga imposto de renda que você não precisa realizar a entrega da sua declaração de imposto de renda ou algo equivalente a isto, tá bem? Por quê? Vamos supor que você ganhe R$1.000 por mês, abaixo da tabela, não tem recolhimento de imposto de renda, não tem absolutamente nada, e você nem atinge o valor mínimo para efetuar a sua declaração de imposto de renda. No entanto, você recebeu uma casa, tá, de R$100.000 de herança dos seus pais, de um tio, de alguém que faleceu. O fato de você ter essa casa no seu nome, você ter recebido, ela está no seu nome, faz com que você tenha obrigatoriedade de entregar a declaração de imposto de renda à pessoa física. Percebe? Então, nós precisamos entender a obrigatoriedade de tudo isso, tá? Não é porque eu não tenho, por exemplo, se eu não tiver nada no meu nome e mesmo assim os valores que eu recebi durante o ano não atingem a tabela de imposto de renda, então eu não preciso entregar a declaração de imposto de renda, mas eu preciso entregar uma declaração mostrando que o meu CPF está ativo. Que embora eu seja uma pessoa isenta de imposto de renda, que embora eu seja uma pessoa que não atinge a tabela, embora eu seja uma pessoa que eu não tenha nenhum bem no meu nome, eu não tenho dinheiro em poupança, eu não tenho investimentos, então eu preciso entregar uma declaração para que o meu CPF não seja cancelado, não seja excluído, não seja bloqueado. Isso é uma situação. A outra situação é se você atingiu
o mínimo da tabela de imposto de renda, ou tem algum bem no seu nome, então você é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, tá? Então, sempre quando a pessoa fala assim, não, você ganhou pouco, não há necessidade de entregar a declaração de imposto de renda, então a gente precisa analisar. Ah, eu não preciso, mas não preciso por quê? Mas eu tenho algum bem no meu nome, eu tenho dinheiro aplicado, eu tenho ações, eu tenho uma casa no meu nome financiada, eu tenho um carro no meu nome. Então, você precisa ali saber de tudo isso, tá? A mesma coisa ele está falando aqui das empresas, tá? Vamos supor que você tem uma empresa, algum tipo de comércio, alguma coisa, onde você é isento de pagamento de, imposto, de ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, tá? Você é isento de pagar ICMS. Seu produto, ele não é tributado, ele é isento, tá bem? Isento também é uma coisa, e alíquota zero é outra, tá bem? Isento é que não tem nenhuma alíquota. Em nenhum momento ele será tributado, a não ser que seja através de lei, tá? Alíquota zero é diferente. A qualquer momento, a alíquota pode sair de 0 e para 1, para 2, para 3. Ela é zero por uma determinada condição. Por exemplo, alguns produtos agora durante a pandemia, eles estão com alíquota zero ou tiveram suas alíquotas reduzidas para que as pessoas possam sobreviver aí com toda essa confusão que está acontecendo, tá? Agora, quando o contribuinte é isento, então eu não pago absolutamente nada, tá? Muito bem. Mesmo que a empresa não recolha ICMS, isso não significa que ela não tem a obrigatoriedade de emitir uma nota fiscal relativa ao imposto, tá? Emitir a nota fiscal é uma obrigação de toda a empresa. O que eu falei no começo da aula. É incabível, é inaceitável, né? Alguém chegar para você e falar assim, você quer nota fiscal? Você quer o CPF na nota fiscal? Não deveria ser assim, deveria ser uma obrigatoriedade. Aliás, para comprar as coisas, você deveria lá informar o seu CPF e a nota já sairia automaticamente, sem ter que perguntar, né? Por isso que eles falam que não deveria ser obrigação tributária principal, e simplesmente obrigação tributária, tá? Do contrário, você tem um dever formal ou um dever instrumental, porque às vezes, muitas vezes, você pergunta para a pessoa e a pessoa fala, não, eu não quero nota fiscal, né? Principalmente se eu for comprar alguma coisa muito barata, ok? Por exemplo, eu vou comprar um lanche numa lanchonete, geralmente eu não quero a nota. Muitas vezes eu paro num posto de combustível, eu também não quero a nota. Eu peço lá para colocar tanto, já dou dinheiro e vou embora, né? Então, não é uma obrigação tributária principal, né? E nem é obrigação, né? Então, é só um dever formal. Eu tenho um dever formal, eu tenho um dever instrumental, e não deveria ser desta forma, tá? A conversão da obrigação acessória em obrigação principal. O Código Tributário Nacional, no seu artigo 103, no parágrafo 3º, prevê que a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade aplicável. Então, a rigor, entretanto, não há conversão de obrigação acessória em obrigação principal. A obrigação acessória não se transforma em obrigação principal. Em realidade, o que ocorre é que a não realização de uma obrigação de pagamento provoca uma segunda obrigação, consistente no pagamento de uma multa. Portanto, o inadimplemento de uma obrigação de pagar um tributo é fato gerador de uma multa. Ou seja, se eu não pagar o tributo referente a uma obrigação tributária principal, ou simplesmente uma obrigação principal, aqui está um resumo de portal.
obrigatoriamente você vai cair a obrigação de pagar uma determinada multa por isso. Ou seja, a obrigação acessória, que é a emissão do documento, lembram-se disso? Eu tenho obrigação tributária principal e tenho obrigação tributária acessória. A obrigação tributária principal é o pagamento do imposto, o recolhimento do imposto. E a obrigação tributária acessória é a emissão do documento, que muitas vezes é o que origina o pagamento do imposto, tá? Jamais a obrigação tributária acessória vai se transformar numa obrigação principal, numa obrigação tributária principal, ok? Jamais vai acontecer isso. Agora, o que acontece? Mesmo que eu não emita a obrigação principal ou a obrigação acessória, ok? Eu tenho a obrigação do pagamento da obrigação principal, ou seja, eu sou obrigado a recolher um imposto, né? Lembra que eu falei para vocês que no posto de gasolina, emitindo ou não emitindo documento fiscal, o recolhimento do imposto é feito sobre o controle de estoque. Por isso que a bomba de gasolina, ela tem um marcador de quantos litros é vendido ao dia, aquela bomba ela é lacrada, né? Para que ninguém mexa na quantidade de litros que é vendido durante o dia e também não altere valores, uma série de outras coisas ali, né? Muito bem. Então, baseado nessa quantidade de litros, existe um livro no posto de gasolina, onde você anota ali a quantidade de litros que você começou, ou seja, o seu estoque inicial, a quantidade de litros que você vendeu e a quantidade do estoque final. Então, baseado nessa quantidade de litros, é que é feito a guia e é feito o recolhimento do imposto, tá? Então, mas como é que eu sei? Você tem a nota fiscal que entra no posto de gasolina, a quantidade de litros que entrou, tá? E depois você tem a quantidade de saída de litros através da bomba de combustível. Então, é por ali que se faz o controle, né? Se o controle fosse feito através da emissão da obrigação tributária acessória, a quantidade de imposto que o posto de combustíveis iria recolher seria uma coisa assim muito irrisória, né? Seria uma coisa muito baixa. Por isso que o controle é feito desta forma, tá? Em outros lugares também é feito desta mesma maneira, né? Quem mexe muito com quantidade de líquidos, né? O controle é feito justamente através de contagem aí de quanto está entrando e de quanto está saindo, porque de outra forma você não teria condição de fazer esse controle, tá? Muito bem. Como é que é a estrutura e os elementos da obrigação tributária, né? Então, a obrigação tributária, ela possui elementos essenciais da sua conformação, consistente no sujeito ativo e no sujeito passivo. Objeto, crédito tributário e débito tributário. Então, no contexto da incidência tributária, é possível retratar a estrutura da organização tributária da seguinte forma, tá? Então, eu tenho lá a regra matriz, vai ter um fato gerador, tá? Todas as vezes que eu tenho um fato gerador, né, eu tenho uma empresa, eu tenho um fato gerador. Então, todas as vezes que eu tenho um fato gerador, eu tenho uma obrigação tributária. O que é o fato gerador? Como é que gera o fato gerador? A partir do momento que você presta um serviço, vende um produto, tá? Todas as vezes que você tem a prestação de serviços ou a venda de um determinado produto, você tem um fato gerador que gera uma obrigação tributária. O que é essa obrigação tributária? É o pagamento do imposto, é a geração do imposto, tá bem? Muito bom. Aí eu tenho o sujeito ativo e eu tenho o sujeito passivo, tá? Então, o sujeito ativo, ele gera um crédito tributário,
tá? Através do objeto. O que é o seu objeto? O seu objeto é o objeto que você está prestando serviço ou que você está vendendo, tá bom? Então, como nós dissemos lá, que eu tenho a regra matriz, eu tenho empresa, e todas as vezes que eu tenho a prestação de serviço ou a venda de um produto, eu gero um fato gerador, que é justamente o objeto. O objeto, ele é aí o centro do fato gerador, o que vai gerar a obrigação tributária, porque você transacionou esse produto, tá? Então, o que acontece? Eu compro esse produto de alguém, eu gero um crédito tributário. Quando eu vendo este produto para alguém, eu tenho um débito tributário. Então, quando eu compro de um sujeito ativo, e quando eu vendo, eu tenho para um sujeito passivo. Tá? Então, eu vendi alguma coisa para você, estou gerando aí um débito tributário, eu sou o sujeito passivo da coisa. Tá? Então, vamos entender o que é o sujeito ativo, e depois vamos entender aqui o que é o sujeito passivo dessa transação que nós fizemos através desse objeto, que gerou um fato gerador, através da sua venda ou através da sua prestação de serviço, que gerou uma obrigação tributária, ou seja, gerou um imposto. Tá? Então, vamos lá. Quem que é o sujeito ativo? O sujeito ativo é aquele que tem o direito de exigir o pagamento do tributo ou da multa tributária. Poderá ser um ente político da federação, poderá ser uma entidade, conforme definido em lei, as chamadas entidades parafiscais, como é o caso de uma autarquia. Os conselhos profissionais são exemplos de entidades parafiscais, na medida que podem cobrar as anuidades dos seus filiados, que nada mais são do que contribuintes de caráter tributário. Então, conselho profissional, por exemplo, pode ser um sindicato. O sindicato, ele é uma entidade parafiscal. Ele pode cobrar uma anuidade do seu afiliado, né? E que são aí contribuições de caráter tributário. Tá? Isso vai ser tributado de uma determinada forma. Tá? Depois, o ente político da federação, você tem o governo, tá? E o conselho profissional é considerado aí uma entidade parafiscal, tá? Eu tenho uma entidade governamental, eu tenho uma entidade parafiscal, tá? O sujeito passivo, no caso aqui, quem que é o sujeito passivo? Definição, capacidade e domicílio. O sujeito passivo da obrigação tributária, por exemplo, neste caso aqui, é aquele que ocupa o polo passivo da relação jurídica tributária. Com base no Código Tributário Nacional, é aquele sobre quem recai a obrigação, primeiro, de pagar o tributo, de pagar a multa e de cumprir o dever formal, tudo conforme a legislação vigente. Somente a lei pode estabelecer quem será o sujeito passivo da obrigação tributária. Não cabe ao decreto a sua indicação, nem muito menos aos contratos firmados entre particulares. É irrelevante para o fisco que um contrato de aluguel indique que a obrigação de pagar o IPTU será do inquilino. Por exemplo, caso a lei do imposto determine que o sujeito passivo é o locador. Então, vamos entender agora, em outras palavras, quem é o sujeito ativo e quem é o sujeito passivo. Quem é que está gerando o imposto e de quem é a obrigação de recolher o imposto, ou de quem é a obrigação de pagar o imposto, ou sobre quem recai o imposto. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma empresa, eu comercializo sapatos, tá bem? Então, para que eu possa comercializar sapatos, eu compro o sapato da fábrica, coloco na minha loja e vendo para um consumidor, tá bem? Muito bem.
Todas as vezes que nós fazemos uma transação comercial, nós temos impostos, nós temos tributos. Tá? No caso aqui, nós estamos dando exemplo do ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, quando eu compro o produto para comercializar na minha loja, a pessoa que está me vendendo esse sapato, que é o sujeito ativo, ele está emitindo uma obrigação acessória, que é a nota fiscal, e nessa nota fiscal tem imposto, ok? Tem um imposto, que eu chamo de crédito tributário, porque eu estou comprando alguma coisa que tem imposto, eu estou pagando imposto. Todas as vezes que nós compramos alguma coisa, nós pagamos imposto, tá bem? Para tudo nós pagamos imposto. As empresas é que recolhem, mas naquele produto que eu estou comprando, eu estou pagando imposto. Então, essa nota fiscal desse produto que eu comprei, ele tem lá, vamos supor, R$10 de imposto. Muito bem. Quando eu pego este mesmo sapato e vendo este sapato para alguém, eu vou emitir também uma obrigação acessória, eu vou emitir a nota fiscal com o valor da venda do produto e com o valor do imposto sobre a venda, tá? Neste caso agora, eu sou o sujeito passivo. Por quê? Porque quando eu comprei o produto, eu comprei com imposto. Quando eu vendi o produto, eu vendi com imposto. O que eu vou fazer? Vou fazer uma continha. Eu vou pegar o valor do imposto da minha venda, menos o valor do imposto da minha compra, vou ver qual é a diferença e vou recolher esse imposto. Por isso que eu sou o sujeito passivo, porque é a mim que cabe a obrigação tributária de pagar o tributo. Caso eu não pague o tributo, eu tenho que pagar a multa. Além disso, eu também tenho de cumprir o dever formal, tudo conforme a legislação vigente. Ou seja, eu preciso emitir os documentos fiscais referente a essa transação comercial, ok? Então, todas as vezes que você compra um determinado produto, mesmo que você não pegue o documento fiscal, a empresa tem a obrigatoriedade de recolher o imposto daquele produto que você está comprando, tá? Por isso que é importante você pedir o documento fiscal, porque algumas das empresas, o pagamento do imposto é feito mediante a emissão do documento fiscal. Quando você não pede o documento fiscal, você está pagando o imposto sobre aquele produto, porque o imposto está embutido naquele produto. Só que o que acontece? Pela empresa não estar emitindo o documento fiscal, ela não vai recolher o imposto referente à venda daquele produto. Então, ela está agindo de má fé. Ela está te cobrando imposto e não está recolhendo imposto. Você está pagando imposto e o imposto está ficando com a empresa, em vez de estar sendo revertido para o governo, para que ele possa reverter isso em obras públicas que possa beneficiar toda a população. Tá? Essa é a corrente. Então, todas as vezes que você não solicita a nota fiscal, muitas vezes a não solicitação do documento fiscal faz com que você esteja pagando imposto daquele produto, mas a empresa não está recolhendo o imposto sobre aquele produto. Se você tiver dúvidas, você pode fazer o seguinte: a próxima vez que você for em algum lugar em que você disser assim, se eu não pedir nota fiscal, você me dá um desconto de 10%, ou de 2%, ou de 5%? Veja o que a empresa vai dizer, dou ou não dou. Se a empresa disser dou, está errado, né? Você não pode pedir comprar sem nota fiscal. Mas fatalmente ela vai dizer, não, eu não tenho condição de dar desconto. Então você fala, bom, então você me dá a nota fiscal porque o valor do produto que você está me vendendo, eu estou pagando imposto sobre ele. Então eu quero a nota fiscal para que você pegue esse valor de imposto e você recolha o imposto, né?
porque senão só uma pessoa terá benefício sobre isso, tá bom? E o outro exemplo que nós temos aqui é sobre o IPTU, né? É irrelevante para o fisco que o contrato de aluguel indique que a obrigação de pagar o IPTU seja do inquilino, caso a lei do imposto determine que o sujeito passivo seja o locador. Ou seja, o pagamento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, não é de obrigação do inquilino. O IPTU é de obrigação do proprietário do imóvel, ok? Por isso que ele está falando ali. É irrelevante para o fisco que o contrato de aluguel indique que a obrigação de pagar o IPTU seja do inquilino, caso a lei do imposto determine que o sujeito passivo é o locador, porque a lei não diz que é o locador não é o sujeito passivo do IPTU, o sujeito passivo do IPTU é o proprietário do imóvel. Você simplesmente é o sujeito passivo do pagamento do aluguel, tá? Por exemplo, condomínio, o locatário tem a obrigação de pagar o condomínio. Porém, todas as benfeitorias que acontecem no edifício não é do locatário, e sim do locador, tá? Então, aí também é uma pequena confusão, né, que as pessoas costumam fazer por causa do IPTU, mas acabou virando aí uso e costume, né? Então, isso acaba sempre estando embutido no valor do aluguel, tá? Muito bem. Não se deve confundir sujeito passivo tributário com sujeito repercutido. Aqui nós temos uma outra nomenclatura, tá? Este último, o sujeito repercutido, não ocupa lugar na obrigação tributária, mas determinará, sofrendo os efeitos econômicos da tributação. É o que ocorre com o consumidor final, no caso da incidência do ICMS, por exemplo. O consumidor final, que somos nós, o sujeito repercutido, terminará arcando com o efeito econômico da tributação. Mas não cabe a ele, não cabe a nós, ser cobrado do imposto, caso este imposto, por alguma razão, não tenha sido recolhido pelo vendedor. Por outro lado, não importa que o sujeito passivo da obrigação tributária seja um menor. O que importa é se ele realizou ou não o fato gerador da obrigação, ou se ele foi responsabilizado pelo pagamento do tributo, segundo a legislação vigente. No caso das empresas, não importa se é uma empresa regular ou se ela é uma empresa irregular. Se realizou o fato gerador, será contribuinte do imposto. Portanto, a capacidade jurídica do sujeito passivo tributário independe da sua capacidade civil, comercial, profissional ou de administração de bens ou de negócios, bem como da regularidade da sua contribuição. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Nós, que somos o consumidor final, somos conhecidos como sujeito repercutido. Só que assim, não cabe a nós e não recai sobre nós o recolhimento ou não do imposto, por exemplo, do ICMS aqui, de uma determinada compra que a gente tenha feito, tá? Você foi lá, comprou alguma coisa, a pessoa emitiu ou não emitiu o documento fiscal, não importa, você foi lá, você pagou, virou suas costas e foi embora. Se aquela empresa pagou o imposto ou não pagou, a responsabilidade é dela, não é nossa, que compramos naquele local. A mesma coisa ele está dizendo aí, que não importa se a pessoa que está te vendendo, ou se a pessoa que é o dono do estabelecimento, se a empresa está ali de forma regular ou irregular, tá? Recaia sobre nós, tá? A responsabilidade pelo pagamento do tributo, segundo a legislação vigente, é do dono da empresa,
Não importa se ele é maior ou se ele é menor. Não importa se ele tem maioridade. Tá? Então, vamos esclarecer melhor ainda aqui. Você, por exemplo, vai lá na Oliveira Lima, por exemplo, vai lá numa barraquinha, você compra uma calça, compra um tênis, compra alguma coisa. A barraquinha da pessoa ali não é uma barraquinha regular, não tem nenhuma licença, não tem absolutamente nada, tá? Se tiver uma fiscalização, se acontecer alguma coisa, a obrigação do recolhimento do imposto da venda daquele produto, mesmo que a pessoa que esteja ali seja uma pessoa menor, né, tenha 16, 17 anos, é sobre ele e sobre a empresa dele, regular ou irregular, que o imposto, a obrigação do pagamento do tributo, no caso o ICMS aqui, recairá sobre ele e não sobre você que está comprando, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não vamos confundir. Ah, eu estou alimentando aí o mercado paralelo, comprando esse produto, então eu preciso ser penalizado de alguma forma, né? Com a operação tributária que aquela pessoa, dono daquela banquinha, está realizando. Não vamos confundir aí as duas coisas, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bem? Então, a obrigação do tributo parte por parte da pessoa que é dona ali do estabelecimento, tá? Vou abrir um parênteses aqui e vou dar um exemplo de quando eu estava na faculdade, de um trabalho que eu fiz de direito, era sobre direito trabalhista, tá? Teve uma funcionária que ela trabalhava para um banqueiro, então ela fazia jogo do bicho, ok? Ela tinha lá uma mesinha num determinado local e ela ficava ali recebendo as apostas ali e fazendo o jogo do bicho, ok? Todos nós sabemos que o jogo do bicho é uma contravenção penal, é proibido, né? Muito bem. O que aconteceu? Numa determinada hora, o dono da banca de bicho, o bicheiro ali, né? O dono da banca resolveu demitir aquela funcionária, né? Então, ela trabalhava de segunda a sexta, de segunda a sábado, de tal horário a tal horário, e parava tanto para almoçar. E o dono da banca resolveu demiti-la. O que ela fez? Ela constituiu um advogado, esse advogado entrou na justiça, pleiteando para o dono da banca, pleiteando para o bicheiro, as verbas rescisórias a que ela tinha direito. Ou seja, mandou embora aviso prévio, depósito de fundo de garantia, recolhimento de INSS, férias indenizadas, férias proporcional, 13º indenizado, 13º proporcional, multa do fundo de garantia, hora extras e todos os direitos que ela tinha direito, ok? Muito bem. Entrou com esse pedido na Justiça do Trabalho, o juiz julgou e julgou procedente. Ou seja, embora ela trabalhasse com contravenção penal, o dono daquela banca, entre aspas, o empresário, era e foi obrigado a pagar as verbas rescisórias. Por quê? Porque as coisas não se confundem, tá? Ela trabalhava, ela tinha horário de trabalho, ela recebia ordens diretas de uma determinada pessoa e ela tinha um determinado valor que lhe era pago por aquela função que ela desempenhava. Então, você tem aí 3 adjetivos que comprovam que ela era uma funcionária. E você tendo esses 3, você comprova o vínculo empregatício. Tá? A gente até falou isso há tempos atrás. Tá? Então, se você comprova que você trabalha sobre ordem de alguém, né? Sobre um determinado horário, e para desenvolver essa função você recebe um determinado salário, você consegue comprovar o vínculo empregatício, mesmo sendo aí uma contravenção penal,
tá? Se depois ela foi processada porque fazia jogo de bicho, porque trabalhava numa banca de jogo de bicho, etc e tal, aí é uma outra história, tá? Mas o que eu estou querendo trazer é esse exemplo para mostrar para vocês que não importa a situação, o que está acontecendo, mas importa o que você está fazendo, sobre aquilo que você está fazendo, você vai ter uma ação em cima disso, né? Vai constituir uma ação em cima de você, certo ou errado, que é o que ele fala aqui, empresa regular ou empresa irregular. Vamos supor que você tem ali um funcionário, e você não tem inscrição, não tem absolutamente nada, e você manda ele embora. Ele pode entrar na justiça, ele vai comprovar que trabalhava para você, sobre as suas ordens, num determinado horário, num determinado local, que você ganhava alguma coisa, pronto. Está constituído aí o vínculo empregatício, você vai ter que regularizar a situação e pagar todos os impostos, tá? O sujeito passivo tem liberdade para escolher o local do seu domicílio, podendo fazê-lo no local da sua conveniência. Entretanto, caso não indique, o Código Tributário Nacional determina que deveria ser considerado como domicílio. Então, vamos lá, o sujeito passivo é você que tem empresa, né? É sobre você que cai a obrigatoriedade de recolher o tributo, de pagar o tributo. Então, você é o sujeito passivo. Então, ele diz que você tem a liberdade de escolher onde você quer trabalhar, e você pode até trabalhar no seu próprio domicílio, mas você precisa obedecer algumas coisas aqui. No caso de pessoa física, a sua residência habitual. No caso de pessoa jurídica de direito privado, que são as empresas, cooperativas, fundações, associações, a sede ou estabelecimento da mesma. E no caso de pessoa jurídica de direito público, entes políticos, órgãos públicos, autarquias, quaisquer de suas repartições no território nacional. Tá? Caso não seja possível a aplicação das regras anteriores, será considerado domicílio o lugar em que se encontrem os bens que serão tributados ou lugar em que ocorra o fato gerador do tributo. Essa mesma diretriz será aplicada caso o sujeito passivo escolha um local que dificulte ou impossibilite o acesso à arrecadação ou à fiscalização pela autoridade administrativa. Então, vamos lá. O caso A e B, você pode até, digamos assim, dependendo da empresa, fazer até mesmo no seu domicílio, tá? O caso C já é mais difícil, né? Porque nós estamos falando de empresas públicas, né? Órgãos públicos, autarquias, tá? Então, aí não vai ser no domicílio, ele vai ter um local especificado. Agora, o caso A e o caso B, ele pode acontecer dentro da sua empresa. Existem vários tipos de comércio que a pessoa trabalha em casa, né? O que não pode acontecer é você dificultar, tá? Ou impossibilitar o acesso à arrecadação ou à fiscalização, tá? Então, se você trabalha na garagem da sua casa, por exemplo, vendendo gelinho, vendendo alguma coisa, etc e tal, né? Ali é que é considerado o seu domicílio comercial, tá? É ali que onde acontece a geração do tributo e onde você é considerado sujeito passivo, tá? Então, é como eu falei, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se ali você recolhe ou não o tributo, é uma outra história, tá bem? Nós estamos falando aqui de domicílio, onde é que pode ser o domicílio, de que forma eu vou constituir esse domicílio. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa e ela é pessoa física, está no meu nome, então a residência habitual, seu domicílio, né? Porque é assim, outra diferença aqui, domicílio é uma coisa e residência é outra. Eu posso ter residência num determinado local, mas eu posso ter domicílio em outro local, tá? No caso aqui que ele está falando, no caso de pessoa física que tenha que seja o sujeito passivo, que você esteja escolhendo o local do seu domicílio, então aqui é a sua residência habitual, porque eu posso residir num local e ter domicílio em outro local,
tá bem? Por exemplo, o meu domicílio é São Paulo, mas eu resido em São Bernardo do Campo, por exemplo, né? O que significa? O meu domicílio, ou seja, onde eu durmo, onde eu fico, a minha casa, é em São Paulo. Mas a minha residência habitual é onde eu trabalho, que é São Bernardo do Campo, por exemplo. Então, é na sua residência habitual, ou seja, onde você está residindo ali, que tem que ser o seu, vai ser considerado como seu domicílio, onde está a sua empresa, tá bem? Às vezes se confunde a sua empresa, tanto na sua residência como no seu domicílio. Tá bom? E é ali onde se gera o fato gerador, né? É onde acontece o fato gerador, é onde vai gerar um imposto. É nesse local onde você faz a transação, tá? E isso precisa estar feito de uma forma muito clara, né? Porque você não pode dificultar e nem possibilitar o acesso à arrecadação e também acesso da fiscalização, caso seja necessário, tá bem? Se eu fizer isso, eu posso ser penalizado criminalmente, né? Porque aí eu estou dificultando aí a fiscalização e também não estou arrecadando o que eu deveria estar arrecadando, né? Estou fazendo um desvio de dinheiro, isso é apropriação indébita, tá? Quando você compra o produto de alguém, e se alguém não emite uma nota fiscal e não recolhe o tributo para quem ele tem que recolher, para os órgãos públicos, ele está fazendo a apropriação em débito. Ou seja, ele está pegando o seu dinheiro, o seu valor, né? Apropriação indébita. Ele está pegando o dinheiro seu, está ficando para ele, ele não está recolhendo esse dinheiro, né? Por exemplo, o INSS. A empresa desconta o INSS de você e não recolhe. Isso é apropriação indébita, tá? Ele está pegando alguma coisa que não é dele. Então, isso aí cabe um processo, ele tem que devolver esse dinheiro, vai sofrer penalidades, etc, 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 tá? Espécie de sujeito passivo, por exemplo. Eles classificam-se, primeiro, em contribuinte e em responsável, tá? Então, vamos lá. Contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Então, eu sou o contribuinte, então eu tenho relação direta com a situação. Ou responsável, quando sem revestir a condição de contribuinte, ou seja, eu não sou o contribuinte, mas a sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Por exemplo, no caso do INSS, quando se fala da sua parte que é retida, a empresa ela não é o contribuinte, ela é o responsável pelo recolhimento do seu INSS, né? Então, mesmo ela não sendo contribuinte, porque afinal de contas, o imposto que ela está recolhendo, que ela está pagando, é seu, não é dela. Então, ela não é o contribuinte. Mas a sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Então, a lei diz que as empresas são obrigatórias a reter um determinado percentual de acordo com uma tabela, reter este valor do funcionário e recolher aos cofres públicos. Então, ela não é, nessa hora, ela não é a contribuinte, mas ela é a responsável por esse recolhimento, tá? Então, você tem o contribuinte, que é o responsável, ele tem ligação direta com o imposto, e o responsável, quando ele não é contribuinte, mas a lei diz que que é obrigação dele recolher o imposto, tá? Então, tá lá, ó. Contribuinte é o indivíduo que participa diretamente da situação que constitui fato jurídico tributário. Para identificar o contribuinte, basta saber qual é o fato gerador do tributo respectivo. Então, por exemplo,
Contribuinte do imposto de renda, por exemplo, é aquele que ofere renda, ou seja, quem é o contribuinte do imposto de renda é aquele que ganhou e que, consequentemente, vai ter que pagar no imposto de renda, né? Tem um valor ali para ser recolhido, para ser pago. Contribuinte do ISS é aquele que presta o serviço. E contribuinte do IPVA é o proprietário do veículo automotor. Ah? Então, tá aí alguns exemplos de quem é contribuinte quando você tem relação direta sobre um imposto, tá? No caso aqui do contribuinte do imposto de renda, por exemplo, você pode até estar perguntando assim, mas espera aí, todo mês a empresa desconta um valor de imposto de renda, mas não sou eu que pago, é a empresa que está pagando por mim, né? Então, aqui, o que ela está dizendo aqui? Que você é contribuinte porque você participa diretamente da situação que constitui o fato jurídico. Eu posso ser contribuinte, mas posso não ser o responsável. Mas eu posso ser contribuinte e também posso ser o responsável. Ou eu só posso ser o responsável. Tá? Então, você tem todas essas etapas aqui. Mas aqui a gente falou do contribuinte. Então, o contribuinte é o indivíduo que participa diretamente da situação que constitui o fato jurídico tributário. Para identificar o contribuinte, basta saber qual é o fato gerador do tributo respectivo. Então, quem gerou o tributo respectivo? Né? Então, aí você vai saber quem que é o contribuinte. O fato gerador, ele poderá ser realizado por mais de um indivíduo ou contar com a participação de indivíduos na sua realização. Nesse caso, está-se diante do que o Código Tributário Nacional denomina de solidariedade tributária. Eu sou solidário com alguma coisa, tá? Prestem bem atenção nisso, tá? Então, o fato gerador pode ser realizado por mais de um indivíduo, tá? A solidariedade tributária poderá ser de dois tipos: solidariedade de fato ou a solidariedade de direito. Então, eu tenho agora fato e eu tenho o direito. Solidariedade de fato, na qual duas ou mais pessoas têm interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária. Solidariedade de direito, quando decorra de determinação expressamente designada pela lei, de acordo com o artigo 124, é exemplo de solidariedade tributária a situação na qual dois indivíduos são coproprietários de um mesmo imóvel urbano. Então, neste caso, haverá solidariedade entre tais indivíduos com relação ao IPTU. Então, por exemplo, solidariedade de fato, no qual duas ou mais pessoas têm interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária. Então, vamos supor uma empresa, você tem sócios, né? Você tem interesse comum naquela situação, junto com os seus sócios, então vocês dois têm interesse de fato naquilo ali, tá? A solidariedade de direito é quando você tem aqui dois indivíduos proprietários, por exemplo, de um mesmo imóvel urbano. Então, você e seu irmão, por exemplo, vocês têm um terreno e tem um IPTU. Quem é que vai pagar o IPTU? É metade para um proprietário e metade para outro proprietário. Mas aí você vai dizer assim para mim, não, mas espera aí, a solidariedade de fato é a mesma coisa. Se a empresa ela tem dois sócios e os dois sócios têm interesse comum no fato gerador, gerou o tributo, então o imposto é dos dois. Então, vamos esclarecer aqui. Na solidariedade de fato, que nós falamos, no qual duas ou mais pessoas têm interesse comum na situação que constitui um fato gerador da obrigação tributária, a gente está dando o exemplo da empresa, é a empresa que é a responsável por isso, e não os seus sócios como pessoas físicas, tá?
as pessoas, os sócios são pessoas jurídicas, eles são representantes da empresa. Então, tudo aquilo que seja de obrigação da empresa, a empresa vai e arca com aquilo, né? No momento em que a empresa vai haver a dissolução da empresa, por fechamento da empresa ou por venda da empresa, um sócio vai deixar, etc. e tal, então aí sim, nós vamos ter uma solidariedade de direitos, saber de quem vai arcar quem é que vai arcar com tal custo disso, tal custo daquilo, para que a empresa possa seguir ou para a empresa possa ser encerrada, tá? Então, a solidariedade, de fato, nós estamos falando aqui da empresa, e na solidariedade de direito, basicamente, nós estamos falando dos indivíduos, das pessoas que são proprietários de alguma coisa, né? Então, eu sou proprietário, por exemplo, eu sou proprietário de um carro junto com meu irmão, né? Aí chega o IPVA. Ah, de quem que é a obrigação do IPVA? A obrigação é metade minha e metade do meu irmão. Então, a solidariedade de direito ali, né? De fato, seria se fosse alguma coisa relacionada com a empresa, tá? A solidariedade tributária também, ela provoca os seguintes efeitos. Então, vamos lá. Primeiro, não comporta benefício de ordem. Isso significa que não há ordem de preferência entre os obrigados para fins de pagamento de tributo. Cada um pode ser cobrado pela totalidade da dívida. Por outro lado, o pagamento realizado por um dos obrigados aproveita aos demais. Ou seja, se a totalidade da dívida foi paga por um dos obrigados, a Fazenda Pública não poderá cobrar nada mais dos demais. A isenção ou remissão, o perdão da dívida, exonera todos os obrigados. A única exceção ocorre naqueles casos em que a isenção ou remissão, que é o perdão, seja concedida de forma pessoal a apenas um deles, subsistindo, neste caso, a solidariedade quanto aos demais pelo saldo remanescente, descontada a parte relativa àquele que recebeu o benefício. C. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais. Se apenas um dos coobrigados realizou um ato que provoca a interrupção da prescrição, essa interrupção valerá para todos. Então, vamos lá. O primeiro ali, não comporta benefício de ordem, ou seja, quando você tem uma obrigação, ou você tem várias obrigações, não existe aquilo de que, eu primeiro pago esta obrigação ou aquela obrigação. A obrigação ela tem que ser paga, não importa, tá? E também as pessoas têm a obrigação da totalidade da dívida. No entanto, se uma das pessoas, ou se entre as pessoas que tem aquela dívida, se um dos obrigados pagou a dívida, a Fazenda Pública não pode cobrar mais dos restantes, tá bem? Então, por exemplo, você tem uma dívida de CMS, aí um dos sócios vai lá e paga a dívida, quita a dívida. A Fazenda não pode chegar agora e falar, olha, agora faltam vocês dois pagar. Um pagou, um dos obrigados pagou, a dívida está extinta, não se pode cobrar dos outros. A isenção ou remissão, o perdão da dívida, exonera todos os obrigados. Então, a única exceção aqui, no caso da isenção ou do perdão da dívida, ocorre se ela seja concedida de forma formal a apenas um dos obrigados. Se tiverem 3 pessoas e você, seja lá por que cargas d'água, consegue a isenção ou a remissão, que é o perdão desta dívida, você conseguiu. Os outros 2 terão que pagar, tá? Então, o saldo remanescente vai cair em cima dos outros, tá? E a interrupção de uma prescrição, por exemplo. Então, existe alguma coisa, né, que está dentro de uma prescrição, ou seja, dentro de um prazo, né? Durante 6 meses não vai ser pago.
Se um dos obrigados aí, digamos assim, né? Ele fizer alguma coisa onde vai interromper essa prescrição, então, automaticamente, essa interrupção pode favorecer ou pode prejudicar os demais. Tá? Então, aqui também, nós precisamos aí saber o que fazer, de que forma fazer, como fazer, para que a gente não caia numa dessas causas aqui, de repente acaba tendo prejuízo por causa disso, né? Por isso que na aula anterior, na semana passada, eu falei assim para vocês, olha, se alguém quiser seguir essa área da legislação tributária, área do direito, então precisa ler bastante, precisa estar bem a par de toda a legislação de que acontece, para que não se tenha aí, não se ocorra cometer algum erro aí, e de repente você ter que pagar por alguma coisa que você poderia ter evitado, tá? O responsável tributário, por sua vez, é o terceiro que, não tendo realizado o fato gerador, responde pela obrigação tributária. Ou seja, o fato gerador é realizado pelo contribuinte, mas a legislação determina que a obrigação de pagamento seja cumprida pelo responsável. Embora o responsável não tenha realizado o fato gerador, é necessário que ele tenha algum tipo de relação para com o fato, não podendo ser alguém absolutamente alheio ao mesmo. E aí nós temos 4 categorias: responsável por substituição, por sucessão, responsabilidade de terceiro e responsabilidade por infração. Então, a responsabilidade tributária aqui, a gente vai explicar agora, pormenorizando, melhor ainda, mas é aquilo que eu falei para vocês, por exemplo, a parte do fundo do INSS, que é descontado de você, do seu salário no seu lerite, a empresa ela é responsável tributária. Embora ela não tenha envolvimento nenhum, né? Ela é um terceiro, ela não tem envolvimento nenhum, mas ela é a responsável pelo recolhimento desse tributo, desse imposto, tá? Então, vamos ver esses responsáveis aqui, ó. Responsabilidade por substituição. O próprio nome está falando. Responsabilidade por substituição. Então, eu vou substituir alguém nessa responsabilidade. Então, responsabilidade por substituição, o legislador atribui a terceiro a condição de responsável por uma questão de conveniência da administração, que terá maior facilidade para fiscalizar e cobrar o tributo considerado. Em geral, a responsabilidade por substituição é estabelecida onde se concentram situações que configuram fatos geradores e onde, portanto, será possível concentrar os esforços de fiscalização por parte da Fazenda Pública. É o caso do recolhimento, por exemplo, do imposto de renda pessoa física na fonte. A empresa que emprega 1.000 trabalhadores costuma ser responsabilizada pelo recolhimento do imposto de renda, pois, para a Receita Federal, é mais conveniente esta modalidade de arrecadação a ter que cobrar o imposto de cada um dos 1.000 empregados. A mesma coisa o INSS. Então, a empresa é responsável por substituição. Embora a obrigação seja sua, para o órgão, para o legislador, é muito mais fácil ela fiscalizar a empresa nesse montante do que ela ter que fiscalizar 1.000 empregados. Tá? Depois nós temos a responsabilidade por sucessão. É a situação no qual o indivíduo, ou responsável, assume o lugar de outro, no caso o contribuinte, na condição de obrigado ao pagamento de tributo. Conforme previsto no Código Tributário Nacional, no seu artigo 129 até o artigo 133, a sucessão se dá nos seguintes casos, ou pode se dar nos seguintes casos. Nos tributos que incidem sobre bens, tributos reais, exemplo de IPTU e de PVA, a responsabilidade se dá em função da transmissão do bem sobre o qual recai a dívida tributária. Neste caso, a responsabilidade recai sobre aquele que adquire a propriedade ou posse do bem, que é o transmissário.
Então, por exemplo, aqui, responsabilidade por sucessão. Eu tenho um carro, eu vendo o carro para você. Se eu ainda não paguei o carro, eu estou transmitindo, eu estou sucedendo, você vai me suceder no pagamento desse imposto. O IPTU, por exemplo, em vez de eu pagar à vista no começo do ano IPTU, eu venho pagando em parcelas. No meio do ano, eu resolvo vender o imóvel. O restante das parcelas do IPTU, a responsabilidade passa a ser sua, você que adquiriu o imóvel. Então, você agora me passa a suceder naquele imposto, naquele tributo que eu estava pagando. Tá? Nos tributos que incidem sobre pessoas físicas, tributos pessoais, exemplo do imposto de renda ou de ICMS, a sucessão se dá com o falecimento, abertura da sucessão daquele que está devendo tributos. Nesse caso, o responsável por sucessão será o conjunto de bens do espólio deixado pelo contribuinte que tenha falecido, o herdeiro a qualquer título e o cônjuge meieiro pelos tributos com relação aos quais ainda esteja em dívida no momento da divisão da herança, partilha ou adjudicação. Em ambas as situações, o valor a ser pago pelo responsável não poderá ultrapassar o montante que lhes caiba na herança. O que está querendo dizer aqui? Alguém da sua família, por exemplo, faleceu e tem imposto de renda a ser quitado, a ser pago. E você tem um valor ainda a ser recebido. Então, o valor que você receber, obrigatoriamente, primeiro você vai ter que pagar a dívida da pessoa que faleceu, e se sobrar alguma coisa, ele é dos herdeiros. Se não, vai quitar a dívida até o seu montante. Se sobrar alguma coisa, é dos herdeiros. Se não sobrar nada, se empatar, pagou a dívida. Se faltar, você não precisa complementar, porque a dívida não é sua. A dívida é da pessoa. Mas vamos supor que tem um imóvel aí na jogada. A pessoa deixou bens, tá? Mas a pessoa tem dívidas com o governo federal, com o governo estadual. Então, aquele imóvel, o conjunto de bens deixado pelo falecido, ele vai ter que ser vendido, tá? Vai ter que ser retirado da venda desse imóvel a parte que condiz com as dívidas, e depois o que sobrar fica com as pessoas, tá? Agora, se a pessoa que faleceu tem alguma dívida lá e não deixou nenhum bem, não tem nenhum dinheiro para ser recebido, não tem absolutamente nada, infelizmente o governo federal, óbvio, ele vai arcar com essa dívida, porque ele não pode cobrar de uma pessoa a dívida do herdeiro que não tem absolutamente nada, porque não foi você que contribuiu, que contraiu essa dívida. Então, a dívida acaba ficando extinta, tá? Nos tributos incidentes sobre pessoa jurídica, a responsabilidade ocorre nos casos em que a empresa devedora do tributo é assumida por outro sujeito. A depender da situação específica, o responsável por sucessão será a pessoa jurídica resultante da fusão, cisão ou incorporação, o sócio ou o espólio que continuar a atividade da pessoa jurídica extinta, e a pessoa física ou jurídica adquirente de estabelecimento ou fundo de comércio, tá? Então, se você comprar uma empresa, tá? E a empresa tiver dívidas, você é sucessão. A dívida está saindo de uma pessoa, está vindo para você. Se você está comprando uma empresa e essa empresa vai ser fundida dentro da sua, vai ser incorporada, tá? Ou vai ser ali, vai ser repartido, uma parte vai para um lado, outra parte vai para o outro. Então, as dívidas também serão repartidas aí, tá? Então, quem compra a empresa, não só compra os ativos da empresa, como também compra o passivo da empresa, tá? Isso aí, essa dívida, ela vai junto. Você está comprando a dívida também, tá? No caso, a responsabilidade do adquirente, ou seja, você que está adquirindo,
será a seguinte: integral, se o antigo proprietário, vendedor ou alienante deixar de realizar atividade empresarial. Nesse caso, o adquirente responderá sozinho pela dívida. Então, você está comprando a empresa, quem está te vendendo está deixando de ter atividade empresarial, então você vai responder sozinho pela dívida, tá? No caso de subsidiária, o alienante continua a realizar atividade empresarial, ou retoma dentro de 6 meses, mesmo no outro ramo. Então, você que está vendendo a empresa, né, vendedor ou alienante, tá? Você vai ficar com a dívida daquilo que você está passando para frente, porque você está continuando a sua atividade. Você não pode simplesmente vender e pronto, eu passei a dívida e acabou. Mas dentro de 6 meses, né? Se você retornar depois de 6 meses, então já a dívida não volta para você, né? Isso acontece muito com aquelas pessoas que abrem empresa, abre e fecha, né? Abre e fecha empresa é o que está acontecendo aqui, tá? Não obstante, se a aquisição de um estabelecimento ou fundo de comércio se der por meio judicial, no âmbito de um processo de falência ou de recuperação judicial, sem a ocorrência de fraude, o adquirente não terá qualquer responsabilidade, nesse caso a obrigação continua a ser do alienante, tá? Aqui é o seguinte: se você tem uma empresa e a empresa está falindo e alguém está adquirindo essa empresa falida, e for comprovado que a falência ela não é fraudulenta, ou seja, você não provocou a falência dessa empresa, você pode vender a empresa, a pessoa vai adquirir a empresa, mas toda a dívida dessa empresa continua com você, tá? Nesses casos aqui, o que acontece? Existe aqui uma série de jogadas, de conversas, né? Onde você está vendendo a empresa, de maneira que a própria pessoa que está comprando a empresa, ele vai pagar a dívida, ele vai arcar com as responsabilidades para não ficar nas suas costas. Por isso que muitas vezes a pessoa vende a empresa, entrega a empresa simplesmente por contas de dívidas. Ele não tem mais condição de pagar, né? Ele não tem mais condição de fazer absolutamente mais nada. E então ele acaba entregando a empresa para a pessoa continuar, né? Tocar adiante a empresa, tá? A responsabilidade de terceiros, também, que ainda está previsto no artigo 134 e 135, ocorrerá em 2 grupos de hipóteses. O primeiro deles se dá em função da existência de uma relação pessoal entre o contribuinte e o responsável. A gente já falou sobre isso, né? São casos nos quais o contribuinte não tem condição de realizar o pagamento da obrigação tributária em função da situação jurídica em que ele se encontra. Então, são hipóteses de responsabilidade de terceiro, no primeiro grupo, o seguinte: os pais pelo pagamento dos tributos dividido pelos filhos menores. Então, se você tiver algum filho menor que fez alguma transação, essa transação vai cair em cima de você, tá? Tutor e curador, pelos tributos divididos pelos tutelados e curaletados. Então, se você é um tutor ou você é um curador de alguém, ou seja, você tem a tutoria de alguém, né? Ou você cuida de alguém, né? Tem alguém sob sua responsabilidade, qualquer coisa que ele fizer no âmbito fiscal tributário vai cair em cima de você. O inventariante pelos tributos devidos pelo espólio, a gente acabou de falar agora, né? Por exemplo, meu pai faleceu, eu sou inventariante, então todos os tributos do meu pai eu sou responsável por isso, desde que ele tenha deixado alguma coisa para ser vendida ou para ser pago, tá? O administrador da falência pelos tributos devidos pela massa falida, né? Então, alguém que estava à frente da falência, o administrador, tem tributos ali, né? Ele deveria ter pago alguma coisa, não pagou, desviou dinheiro, ele é responsabilizado por isso. E os sócios de uma empresa pelos tributos devidos pela empresa em liquidação de sociedades de pessoas. Então, o dono da empresa é responsável pelos tributos da empresa, tá? O segundo grupo de hipóteses de responsabilidade de terceiros
se dá naqueles casos em que exista relação pessoal entre o responsável e o fato gerador do tributo. Quem são? Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles em razão do seu ofício. Ou seja, você vai no cartório e paga alguma coisa que ele tem que recolher. Então, ele é o responsabilizado por isso, tá? O tabelião, o escrivão, de repente ele pode pegar aquele valor, você vai reconhecer firma, por exemplo. Você pagou, ele pega aquele dinheiro e não repassa aquele dinheiro, ele é responsabilizado por isso, tá? E os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por esses. Administradores de bens de terceiros, né? Alguém pegou o seu dinheiro para fazer uma corretora de seguros, por exemplo, uma corretora de investimentos, por exemplo, né? Você foi lá e depositou o dinheiro para que ele aplicasse dinheiro, ele é responsável por isso, ok? Finalmente, a responsabilidade por infração é aquele que ocorre da comissão de ato ilícito. Segundo o Código Tributário Nacional, essa responsabilidade independe da intenção do agente, bem como da sua efetividade, natureza e extensão dos seus efeitos. É excluída pela denúncia espontânea, assim entendida a confissão apresentada pelo próprio infrator, antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização tendente à apuração da infração. Então, a responsabilidade por infração é de quem decorre da comissão do ato ilícito. Então, se você deixar de pagar um tributo, a responsabilidade da infração é sua. É você que vai pagar, porque foi você que deixou de recolher o imposto, ou o tributo, tá? Agora, se aconteceu alguma coisa, né, que independe de você, aconteceu, por que aconteceu, etc e tal, e se você fizer uma denúncia espontânea, né, e assim for entendido como uma confissão apresentada por você que é infrator, antes do início de qualquer procedimento administrativo, tá? Então, você pode ser excluído de uma penalidade maior, porque você está dizendo que, olha, eu errei, eu quero recolher. Então, por exemplo, o imposto de renda à pessoa física, né? Nós estamos fazendo declaração de imposto de renda e vamos supor que surgiu aí um imposto que você precisa pagar e você resolve pagar isso em 8 parcelas, tá? Então, venceu a primeira parcela, você esqueceu de pagar, tá? Então, a Receita Federal te dá um prazo para que você vá lá e recolha aquilo. Então, você pega, vai, vê quanto você tem que pagar de multa, né? Porque, afinal de contas, você está atrasando o pagamento. Então, vê lá quanto é, 10%, 20%, você calcula, faz a guia e recolhe imposto. Pronto, acabou o assunto. Aí você tem uma denúncia espontânea. Você está dizendo, olha, eu atrasei e eu estou pagando aqui atrasado. Tá? Agora, se o imposto venceu, você não recolheu, passaram-se todos os prazos, então aí tudo que tiver de responsabilidade em cima desse não pagamento, você vai ter que recolher, você vai ter que arcar com tudo isso, tá? Porque você não fez uma denúncia espontânea, você não recolheu dentro dos prazos, e agora vai incidir uma série de multas, né? Uma série de recolhimentos a mais, de juros e multas aí, impostos aí pelo fiscalizador, pelo ato fiscalizador, tá? Um procedimento administrativo que vai recair sobre você, tá bom? E aí nós temos o objeto. O que é objeto? A gente sempre fala objeto, o que é o objeto? Então, o objeto da obrigação tributária poderá ser de 2 tipos, a depender de qual seja a espécie da obrigação considerada conforme o Código Tributário. Na obrigação tributária principal, o objeto constituirá em pagar à administração tributária um determinado valor a título de tributo ou de multa tributária. Então, o valor a título de tributo, que é o valor do imposto que foi gerado, ou uma multa tributária. Não paguei o imposto, agora eu tenho que pagar o imposto mais a multa. Tá? Na obrigação tributária acessória, o objeto será
uma conduta do contribuinte que deverá fazer ou deixar de fazer alguma coisa no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. O valor a pagar a título de tributo poderá ser definido por lei de duas formas. Poderá ser um valor fixo, que não varia com relação à riqueza que se esteja tributando. Nessa situação, trata-se daquilo que denomina tributo de alíquota fixa ou alíquota específica. É o caso, por exemplo, do ISS sobre profissionais liberais. Um contador, por exemplo, não paga ISS em função do seu faturamento mensal. Ele paga um valor fixo com independência de quanto tenha recebido de honorários. Por outro lado, é possível que o valor a pagar a título de tributo seja resultado da aplicação de duas variáveis previstas em lei. A base de cálculo, também denominada base imponível, matéria tributável, pressuposto valorativo do tributo e etc. E a alíquota ad valorem ou ad rem. Então, o que ele está falando aqui? O objeto. O que é objeto? O objeto é a espécie de obrigação, é aquilo que gerou a obrigação tributária. Você tem um objeto. Então, por exemplo, uma venda é um objeto, uma prestação de serviço, ele é um objeto. Então, aqui, quando nós falamos objeto, não é alguma coisa palpável, tangível. Aqui no objeto, no sentido de obrigação tributária, é alguma coisa intangível. É alguma coisa que existe, eu não vejo, eu não toco. Intangível. Eu não posso tocar. Existe, eu sei que existe, mas eu não toco. Eu não vejo, mas eu sei que existe. Tá? Por exemplo, a música de uma letra, ela existe, mas eu não toco. Eu sei que ela existe, mas eu não consigo tocar. Tá? Isso é uma coisa intangível. A capacidade literária de alguém de escrever um livro, ela existe, ela é intangível. Ela existe, vale dinheiro, mas eu não consigo pegar, tá? Então, isso é o objeto. O objeto é o que caracterizou a obrigação tributária. E, através desse objeto, é que se dá a obrigação tributária na sua realidade, o recolhimento de imposto, né? E aí ele dá um exemplo aqui que ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um valor fixo, e ele fala aqui, ele dá o exemplo de um contador, por exemplo, né? Que tem uma alíquota fixa, ele não paga sobre o seu faturamento, mas paga um valor fixo, né? Eles acham que o faturamento de um contador é tanto, então ele vai pagar tanto de ISS, tá? Ou pode ter uma mescla dos dois valores, né? Uma mescla de um valor fixo mais um valor variável aí sobre um determinado valor de alguma coisa que você está fazendo, tá? A base de cálculo é a variável matemática prevista em lei que será utilizada como referência para aferir o tributo a pagar. Então, ela pode ser monetária, quando o valor considerado for expresso em moeda, no caso, por exemplo, do imposto de renda. Ou absoluta, quando o valor considerado for expresso em qualquer outra grandeza que não seja a monetária. É o caso, por exemplo, do IPI, incidente sobre a cerveja. Nesse caso, a base de cálculo não é o valor monetário faturado pela indústria, mas o volume de cerveja produzido aferido por meio de medidores de vazão. Lembra que eu falei para vocês do exemplo do posto de gasolina? É a mesma coisa aqui, tá? O valor da base de cálculo que se paga o imposto é o valor absoluto. Então, é o valor da vazão do combustível, é o valor da vazão da cerveja. Então, existe ali, né, nos tonéis de cervejas, quando são fabricados, existe um relógio que, antes do produto ser engarrafado, ele está passando por um medidor de vazão, tá? A nossa água, por exemplo, nós temos valor absoluto, ela não passa no relógio, a água, não é por quantidade, não é por grandeza, mas ela não é monetária, desculpa, ela é uma outra grandeza, ela é a vazão, é quanto está passando por ali. Então, o relógio fica marcando. A luz, por exemplo, a mesma coisa, é um relógio que fica marcando ali a vazão de quanto está entrando aí de energia. Então, você tem
uma medição absoluta. Quando é monetária, é sobre um determinado valor, é uma base de cálculo. Você tem uma memória de cálculo, né, para calcular um determinado valor sobre aquela transação, tá? E aí, a alíquota, ela é variável matemática que será aplicada sobre a base de cálculo para fins de definição do tributo a pagar. Também, ela pode ser de dois tipos, ad valor e ad rem. Ad valor é quando é expressa em porcentagem. Ad rem quando é expressa em valor monetário. Tá? Então, por exemplo, quanto é que eu vou pagar sobre esse imposto? Você vai pagar X%. É ad valorem. Qual é o valor que eu vou pagar sobre este produto? Você vai pagar R$10 de imposto. Então, aí é ad rem, porque ele está falando que é um valor monetário, tá bem? Então, ad valorem é expresso em percentual. Ad rem é expresso em valor monetário. Sempre que uma alíquota for ad valorem, ou seja, ela for expressa em percentual, a base de cálculo do tributo será monetário, óbvio, né? Eu vou aplicar um percentual, eu preciso de uma base monetária, eu preciso de um valor. Sempre que a alíquota for ad rem, a base de cálculo do tributo será absoluta. Então, no caso aqui, por exemplo, quanto deu a vazão, eu tenho lá um número, quantidade de litros, então, sobre aquilo que eu vou pagar um determinado valor. Trata-se de uma necessidade lógica, tendo em vista que todo tributo deve sempre ser pago em moeda. Então, por isso que, mesmo eu calculando o imposto de forma absoluta, eu preciso converter isso num determinado valor para poder efetuar o pagamento. Ok?